Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria. Hoje nós vamos falar, na aula passada, nós conversamos aqui sobre o parnasianismo e o simbolismo. Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo, tudo bem? Como já diz o próprio nome, o pré-modernismo é um movimento que vem antes do modernismo aqui no Brasil. Hoje eu vou falar sobre ele aqui com vocês. Nós vamos abordar o contexto histórico, principais autores, obras também desse movimento, características. E, novamente, caso vocês queiram acompanhar outras aulas e ver outras matérias, né, para trás também, estão todas disponíveis aqui no canal. Fiquem à vontade para assistirem. Então, dando prosseguimento ao nosso cronograma, às nossas aulas, nós temos aqui o contexto histórico. O contexto histórico aqui já está de século XX, né? Mas ele é bem no finalzinho do século XIX e início do século XX, na virada do século. E essa virada de século marca também uma transição de valores éticos na sociedade europeia, consequentemente brasileira também. Essa mudança vem principalmente, essa transição de valores éticos vem principalmente por aquelas diversas mudanças que eu já falei com vocês nas aulas passadas, né, tanto de realismo, naturalismo, com o desenvolvimento, aumento da credibilidade da ciência, e também um aumento nos métodos, uma melhora, né, uma melhora na tecnologia e aí você vai ter uma maior credibilidade dos métodos de observação da ciência. Também vão ter novos estudos, com a Revolução Industrial também, né, a segunda fase principalmente, já vem outras formas de se produzir, outras fontes de energia, outras formas de se consumir e outras relações de trabalho. Então, é um período de muita mudança, não só na parte de ciência e tecnologia, mas também de valores sociais, de padrões sociais, de comportamento da sociedade, dos indivíduos que pertencem a essa sociedade como um todo. É uma nova realidade, principalmente aqui no Brasil, é o período da República, né? E logo após a independência da República, em 1889, e esse período ele é marcado por muitos conflitos internos aqui no Brasil. E conflitos internos, vamos dizer assim, não localizados só em uma partezinha com focos, assim, eles possuíam focos, mas era espalhado por todo o Brasil. Então, por todo o Brasil tinham revoltas, insatisfações acontecendo. Nós tínhamos um período aqui de governo militar, após a proclamação da República, quando os militares dão um golpe na sociedade civil, durante a instauração da República. E aí, diversos desses conflitos, principalmente por uma ausência do Estado em diversas regiões, uma ausência, vamos dizer assim, no que diz respeito a garantir direitos básicos. Então, vários conflitos começaram a pipocar, começaram a aparecer pelo Brasil como um todo. Aqui estão listados alguns exemplos, vocês provavelmente, né, vocês verão isso com mais detalhes na aula de História do Brasil aí de vocês, mas é importante nós citarmos aqui, mas eu não vou me alongar muito ou me aprofundar muito, vou trazer apenas a citação para vocês terem uma noção desse panorama histórico. Esse contexto histórico também vai influenciar a produção literária cultural da época. Então, aí nós temos Canudos, na Bahia, o ciclo do cangaço, no Nordeste, que começa lá no século XVIII e vai até meados do século XX, mas aqui nós estamos falando especificamente de um período de auge, vamos dizer assim, durante ali os anos 1900, a virada do século. O Contestado, de 1912 a 1916, que também são conflitos de pequenos produtores rurais contra o governo. O governo acabava, durante esse período, né, acabava não tendo muito tato, vamos dizer assim, durante a República Velha, acabava não tendo muito tato para atender demandas sociais, então a solução que o governo
fortemente militarizado e também com os militares no poder, eles não existia o debate ou não existia o atendimento das demandas, a discussão, a solução ao qual o governo tinha para esses problemas, para esses acontecimentos, era o quê? Mandem tropas, matem todo mundo, puna de forma exemplar os líderes, para que não incentive outros protestos como esses ou outras revoltas como essa surgirem. Então, nós tivemos aqui grandes assassinatos em massa promovido pelo governo brasileiro durante esse período, principalmente se for falando de Canudos, que foram, estima-se que 20 mil sertanejos, trabalhadores do campo mortos durante o conflito, durante a revolta de Canudos. Então, essa era meio que uma postura padrão do governo federal brasileiro naquela época, de reprimir fortemente essas insatisfações, essas revoltas que surgiam, algo que já era modus operandi também durante a monarquia, né, antes mesmo do Brasil virar república, e permanece até hoje também, né? Não há um diálogo, não há uma discussão, é sempre o uso da força para suprimir ou suplantar insatisfações populares. A Guerra do Contestado, ali na divisa entre Pará e Santa Catarina, disputa por terras de produção de mate, madeira, e principalmente também porque era terra que possuía era uma terra que era de domínio de vários pequenos produtores, e o governo queria desassentar, queria expropriar essas terras desses pequenos produtores para ceder essa terra para a exploração de uma multinacional, de uma empresa estrangeira. E, de novo, conflitos, e o governo respondeu da mesma forma como foi Canudos. Então, também houve esse uso da violência, essa morte de vários trabalhadores do campo. Depois nós tivemos ainda, além disso, o ciclo da borracha no Amazonas, que depois vem com o surgimento, com a anexação do território do Acre ali. Tem a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta da chibata também no Rio de Janeiro. A revolta da vacina foi uma insatisfação popular devido à obrigatoriedade da vacinação. E também, não só isso, né? Essa foi meio que a gota d'água para uma população que já estava insatisfeita com outras coisas em relação ao governo do Rio. Essa obrigatoriedade atrelado a valores conservadores da sociedade da época, acabaram culminando na revolta da vacina, a revolta da chibata, que também foi a revolta de marinheiros contra os métodos punitivos arcaicos e antiquados da Marinha brasileira. Tem também a greve geral de São Paulo, no ABC Paulista, de 1917. Então, é um período de muita, vamos dizer assim, de muita instabilidade, certo? E como a República era recém-instaurada, os militares eles acabavam adotando o uso de força para coibir esses movimentos e essas revoltas, muitas vezes na ideia errada de que alguns desses movimentos tinham como objetivo restaurar a monarquia ou coisas do tipo, né? Havia muito essa campanha de desinformação contra os movimentos populares da época, dizendo que eram movimentos que previam restaurar a monarquia, e aí o governo e algumas camadas da sociedade utilizavam esse discurso, essa falsa acusação, porque nunca foi provado esse caráter das revoltas, para poder reprimir. Então, eles faziam essa campanha de desinformação, atrelando o movimento a um objetivo que não era o do movimento, né, que seria a reinstauração da monarquia, e com esse discurso, após essa campanha de desinformação, eles ganhavam um apoio popular, uma legitimação de poder usar a violência nesses casos e matar diversos brasileiros aí, né, trabalhadores brasileiros durante essas revoltas.
Outra coisa que era bastante importante nós entendermos é o domínio político da oligarquia rural. Principalmente ali concentrado no Sudeste brasileiro, mas era um domínio muito grande político das famílias de latifundiários, né? Dos detentores de grandes terrenos de monocultura agrícola, e eles além de deterem, né, o Brasil nesse momento histórico aqui era ainda uma economia, e até hoje né, não teve muito desenvolvimento de indústria de base ou desse tipo de coisa. Então o Brasil era nesse período aqui fortemente, vamos dizer assim, tinha sua economia baseada na agricultura. Então, o domínio político, essa camada da sociedade que detinha o poder econômico também detinha o poder político, mesmo enquanto os militares estavam no poder, né? Era sempre feito alianças e conchavos para que eles conseguissem, e aí depois veio aquela alternância de poder, República, café com leite, por aí vai. Então, tudo bem? Contexto histórico? Vamos para o próximo. Então, agora nós vamos falar do movimento em si, o pré-modernismo, né? O pré-modernismo, como vocês já podem entender pelo nome, é um movimento, ou não movimento, vamos dizer assim, é uma expressão que vem antes do modernismo. E ele marca um período de transição. Esse período de transição entre o parnasianismo, o simbolismo, no campo poético, e aí o naturalismo e o realismo no campo da prosa, até a chegada do modernismo, que aqui no Brasil vai ser junto com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Ele não se constitui um estilo, uma escola literária, o pré-modernismo, tudo bem? Nós falamos aqui quando nós falamos em pré-modernismo, é melhor nós entendermos o pré-modernismo como um período, né? Um período de tempo, que seria ali o final do século XIX até o começo do século XX, pelo menos o primeiro quarto ali, até a chegada da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, porque o pré-modernismo, as obras dentro do pré-modernismo possuem forte individualidade, elas são difíceis de você conseguir organizar ou atrelar todas a uma mesma característica. Elas têm uma forte peculiaridade entre cada uma delas. Então, acaba-se por determinar obras do pré-modernismo, obras que são produzidas durante esse período histórico e não fechá-las tanto em características estéticas. Em discurso, algumas se assemelham, mas também não, né? Existe muita oposição até ideológica na forma de expressar as ideias dos autores durante o pré-modernismo. Então, pelas obras possuírem esse caráter de forte individualidade e de peculiaridade, uma obra acaba sendo muito única em relação à outra. Não há muitas características que você pode juntar todas em um balaio, como dizer, isso aqui é o parnasianismo, esse aqui é o romantismo, porque as características elas são, esse aqui é o realismo, esse aqui é o classicismo, por aí vai. Não dá para fazer isso dentro do pré-modernismo, porque o pré-modernismo ele é um período de transição e de forte individualidade dentro das obras. E essa transição e também o pré-modernismo, ele não se solidifica enquanto um movimento, uma escola literária. Se um movimento, talvez a gente possa usar esse termo para referir ao pré-modernismo, mas ele não se constitui enquanto uma escola literária em si, porque ele não rompe totalmente ele não rompe totalmente com os valores e características dos movimentos que vieram antes dele. E ele também não entra de cabeça no movimento que vai vir após, que são as artes modernas. Então, o pré-modernismo ele acaba ficando nesse meio termo. Inclusive, alguns autores do pré-modernismo tinham até resistência a essas novas estéticas modernistas que vinham chegando para o Brasil, principalmente influenciados pelas vanguardas europeias, que nós vamos falar numa próxima aula também. Então, os pré-modernistas eles rompiam parcialmente, eles não rompiam totalmente com o passado, com os valores, temáticas, estéticas anteriores, e também não entravam totalmente nas novas estéticas artísticas.
E aí, por isso, né, por ficar nesse meio termo, nem nenhum nem no outro, ele acaba não tendo uma individualidade, ele acaba, e também por essa diversidade dentro das obras, né, essa individualidade que cada obra vai ter, essa peculiaridade em relação a uma em relação à outra que as obras vão ter durante esse período, ele acaba não se constituindo uma escola, mas sim obras produzidas dentro de um mesmo período histórico. Tudo bem? Tranquilo, então. Então, como a gente ia falando, né, o pré-modernismo ele acaba se baseando em duas características principais aí, que é o conservadorismo, ou seja, tem a manutenção de estética e valores naturalistas, que vinham lá do século XIX, do realismo, então, ou seja, ele não rompe totalmente com os movimentos anteriores, só que tem junto com eles uma pequena renovação. Então, você vai ter uma íntima relação com a realidade brasileira, obras sendo escritas sobre a realidade, o momento atual, que é algo inovador. Algumas obras anteriores davam um tempo, davam um distanciamento histórico antes de falar de um certo tema. Aqui, nessa renovação, durante o pré-modernismo, há uma quase que... os relatos são quase que simultâneos. O distanciamento histórico entre retratar o fato dentro da literatura e o acontecimento do fato em si é muito pequeno. E aí ele vai também retratar tensões vividas no período. Então, é algo que vai abordar muito o atual, então por isso essa renovação, porque está sempre olhando para o contexto atual do Brasil, mas há um conservadorismo também, porque eles não rompem com as estéticas anteriores, com os valores das escolas anteriores. Então, por ficar nesse meio termo, por não romper totalmente com o passado, mas também por não aderir totalmente ao futuro, acaba ficando, o pré-modernismo ele acaba não constituindo uma escola em si, é mais um movimento e obras produzidas dentro desse período, que é o final do século XIX e o início do século XX. Tudo bem? E aí rompimento parcial com movimentos anteriores e resistência com as novas estéticas. Então, os autores do pré-modernismo eles eram muito críticos às novas estéticas que surgiam, as vanguardas europeias e principalmente as ideias da arte moderna, que também nós vamos falar, nós vamos ter uma aula sobre isso mais para frente. Então, por não romper totalmente, ainda manter alguns valores do passado, mas também por ser resistente às mudanças que vêm com o futuro, e também não aderir totalmente a elas, o pré-modernismo ele fica nesse meio termo e acaba não constituindo uma escola em si, mas sim, novamente, é importante lembrar, obras produzidas dentro de um mesmo período histórico, final do século XIX e início do século XX. Tudo bem? Tranquilo, então? Vamos dar continuidade. Nós vamos falar nessa aula aqui sobre 3 autores e 3 obras. Nós vamos começar com Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é militar, escritor, jornalista, engenheiro e por aí vai, né? Tem diversas definições. Nessa época aqui não tinha um Xboxzinho para eles se divertirem, para eles jogarem, então eles acabavam ocupando a mente com outras coisas. O Euclides da Cunha ele vai escrever a obra Os Sertões e ele é responsável por relatar a Guerra de Canudos. Ele presenciou os últimos anos da guerra, ele foi enviado pelo jornal Estado de São Paulo e ele foi para Canudos para relatar, para trazer esses relatos de guerra, do que estava acontecendo lá. Nós temos que lembrar aqui, né, que esse período aqui de início do século XX, ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de saber as coisas quase que em tempo real, saber dos acontecimentos em tempo real, independentemente de onde eles sejam no mundo. Então, aqui há ainda um desconhecimento muito grande em relação principalmente ao interior brasileiro. O Brasil ele se desenvolveu muito e também o governo olhou muito para o desenvolvimento das regiões litorâneas do Brasil, e o interior brasileiro ele foi esquecido até praticamente o início da virada ali do século, até a virada para esse século, né? Vamos dizer, o interior brasileiro só foi começar a ser observado, principalmente o sertão brasileiro no Nordeste, só foi começar a ser observado, receber uma atenção com medidas governamentais na virada aqui só do século XX para o XXI. Então, havia um desconhecimento muito grande do que acontecia. Então o jornal ele acabou enviando, estava acontecendo esse conflito em Canudos,
e o jornal enviou Euclides da Cunha para relatar o conflito, para trazer, para fazer um material. E aí, durante essa missão dele de relatar o conflito, ele juntou material suficiente para escrever Os Sertões. Os Sertões ele foi publicado em 1902, e Os Sertões ele tem essa característica particular que ele é uma mistura de coisas, né? Ele é uma mistura entre a literatura, porque tem porque tem a parte artística, a parte dramatizada da obra. Ele tem a parte de um relato histórico, porque é um acontecimento, de fato ocorreu a Revolta de Canudos, e ele também tem um pouco de registro jornalístico. Então ele acaba sendo essa mistura, essa amálgama de várias coisas diferentes, de obra literária, de relato histórico e de registro jornalístico. Tudo isso numa obra só. E ele traz também uma abordagem realista e pessimista do tema, principalmente já para o final do livro, que você consegue perceber essa transição. Só para a gente, né, esclarecer aqui o que se trata Os Sertões. Os Sertões ele vai falar, é o relato aí do Euclides da Cunha, sobre a revolta, a Revolução de Canudos. Canudos era uma região na Bahia que tinha uma grande presença de latifúndios, né, de grandes extensões de terras improdutivas, e de muitas pessoas passando por um sofrimento da ausência de necessidades básicas supridas, ou seja, eles não tinham acesso à alimentação, a emprego, a educação, a saneamento básico, água e por aí vai. Então, nós estamos falando aqui de uma população muito pobre que vivia num local que eles também não podiam produzir, porque as terras ali eram tomadas por latifundiários, por grandes detentores de terra, e deixavam aquelas terras paradas, eram terras improdutivas. Então, junto com a liderança do Antônio Conselheiro, uma liderança religiosa, os moradores, né, os moradores daquela região, ou quem morava ali por perto, acabou se reunindo em Canudos como uma esperança, uma forma de tentar sobreviver, uma comunidade que vai se ajudando, e por aí vai. O aumento, só que Canudos, por estar numa região que era muito abandonada pelo aparato estatal, então o aparato estatal não fornecia as necessidades básicas para a população daquela região, eles acabaram meio que tentando se juntar entre eles mesmos e se ajudarem e formarem uma nova comunidade ali. E aí, né, surgiu o Arraial de Canudos. Esse arraial ele teve um crescimento muito rápido e começou a assustar, vamos dizer assim, né, a elite da região, principalmente os latifundiários que detinham terras perto ali do Arraial de Canudos, e eles estavam com medo de perder essas terras, mesmo que improdutivas, né, eles sempre trabalham pela manutenção do poder, a elite brasileira. E aí, a elite brasileira, em parceria, né, os latifundiários, não a elite brasileira, mas os latifundiários ali da região, em parceria com a igreja, porque também tinha uma liderança religiosa, que era o Antônio Conselheiro, que era considerado vamos dizer assim, um herege ou algo do tipo, porque ele trazia essa visão peculiar de religiosidade dele, e a igreja era contra isso. Então os latifundiários do local se aliaram à igreja católica, e começaram a espalhar desinformações sobre que os moradores de Canudos estavam pretendendo atacar as cidades vizinhas, de que era um movimento que pretendia restaurar a monarquia, para acabar com a república. E aí os latifundiários, como eu falei com vocês anteriormente, eles detinham, como era a política brasileira era dominada economicamente era dominada economicamente pelas oligarquias. Então, esses latifundiários da região começaram a fazer uma pressão no governo federal para que o governo federal mandasse tropas e acabasse com o Arraial de Canudos. E isso, de fato, aconteceu. O governo federal atendeu as demandas tanto dos latifundiários quanto do lobby da igreja também nessa situação, e enviaram tropas
Só que eles não estavam preparados para invadir Canudos. Eles chegaram lá achando que era um bando de sertanejos e que ia ser algo fácil, só que os sertanejos resistiram bastante, botaram uma bela batalha, tanto que o conflito durou praticamente um ano inteiro. O governo federal brasileiro mandou 3 expedições militares, 3 foram derrotadas e só na quarta que Canudos foi devastada pelo governo. E aí foram 20 mil sertanejos, trabalhadores do campo, mortos em Canudos. E, de novo, justamente por causa dessa campanha de desinformação. E a população do litoral, que não tinha o conhecimento disso, recebia essa desinformação e acreditava, e legitimava e apoiava as ações do governo, porque acreditava que aquilo era um movimento, né? Como a elite latifundiária, a igreja e também o governo difundiu, de que aquilo era um movimento monarquista e que queria reinstaurar, atacar as cidades vizinhas e começar um golpe para reinstaurar a monarquia no Brasil. E aí, através dessa campanha de desinformação, o governo conseguiu um apoio popular para legitimar as ações e o verdadeiro massacre e assassinato que eles fizeram na região ali no Arraial de Canudos. Tudo bem? Beleza, então. Então, nós vamos falar aqui sobre o livro propriamente dito, Os Sertões. Os Sertões ele é dividido em 3 partes principais, que é a terra, o homem e a luta. Tudo bem? Então, essas 3 partes, elas são separadas e é interessante você ver, principalmente ao longo da história dos Sertões, que vai contando a história e esses relatos do combate, a postura do autor, que é o Euclides da Cunha, durante a obra. Na primeira parte, a terra vai ser um estudo geográfico em forma literária, vai ser descrição muito minuciosa, e aqui a gente já percebe uma característica que o pré-modernismo não rompeu com o passado, que é essa descrição minuciosa que tinha no naturalismo, no realismo, então não tem um rompimento disso. E um estudo geográfico, essa ideia de fazer uma tese, essa intenção de dar uma credibilidade ao que ele está falando, também é muito do realismo, que era influência daquele cientificismo, do positivismo, da evolução, do aumento de credibilidade que a ciência foi ganhando durante o século XIX. Então, essa descrição minuciosa, esse detalhismo, vai ser praticamente um estudo geográfico de forma literária, onde o Euclides da Cunha vai descrever a paisagem ali de Canudos, de como é, porque nós temos que lembrar aqui também que ele está relatando isso para um jornal, e nós vivemos de uma época, aqui nesse período, na virada ali entre o século XIX e o século XX, nós vivemos num período que não é muito comum o deslocamento de grandes distâncias por maior parte da população. Então, muitas pessoas passavam, às vezes, a vida toda sem sair de suas cidades, seus bairros, de seus estados e por aí vai. O vocabulário técnico que ele utiliza, de novo, aquela coisa da credibilidade, descrição minuciosa, influência do realismo, e uma preocupação estética, é aí que vai diferenciar, né? É por isso que os Sertões ele não é simplesmente um relato histórico, não é simplesmente um registro jornalístico. Ele também entra na categoria de obra literária, porque é uma preocupação com a estética, uma preocupação com a forma, uma dramatização, vamos dizer assim, há uma intenção de que a obra seja mais do que só um relato frio, vamos dizer assim, da história ou de acontecimentos. Então, essa preocupação estética, da forma como essas características vão ser colocadas, essa preocupação com a forma de se apresentar, né? Esses aspectos artísticos, eles também vão dar o caráter de literatura, Os Sertões. A segunda parte é o homem, e aí o homem vai vir aquele verniz de texto antropológico, tá quase de novo linguagem técnica. A linguagem dos Sertões, ela é uma linguagem não muito, vamos dizer assim, não vou dizer rebuscada ou difícil, é um pouquinho rebuscada assim, mas a linguagem dos Sertões é difícil porque tem muitas tecnicalidades, tem muitos detalhes, então a leitura, para quem não está acostumado, pode ser um pouco monótona, um pouco maçante, porque tem muito dessas, como é algo que o Euclides da Cunha está escrevendo para as pessoas lerem ou para, vamos dizer assim,
e para pessoas que, em sua maioria, nunca estiveram naquela região lerem, ele tem essa preocupação. E aí, na primeira parte, ele descreve o local, na segunda parte, ele vai descrever o homem, né, os seres humanos daquele local. Ele vai descrever os sertanejos, ele vai descrever os militares, né, os soldados que estão indo na jornada nessa campanha de batalha. E aí há uma presença da estética naturalista muito forte, principalmente em relação ao determinismo do homem, do ser humano, enquanto fruto do meio em que ele vive, do contexto histórico ao qual ele foi criado, do contexto social ao qual ele está inserido, da paisagem, e por aí vai. No naturalismo tinha muito isso, da paisagem, né, do clima, sei lá, do calor, essas coisas influenciarem na formação das pessoas e influenciarem no que elas vão ser. E aí, na terceira parte, nós temos a luta. A luta, ela vai, como já diz o próprio nome, vai narrar a batalha, o conflito de Canudos. Como eu já disse para vocês, também foram quatro expedições que o governo brasileiro teve que enviar até sair vitorioso, até promover uma verdadeira chacina ali entre os trabalhadores brasileiros, né, do campo ali, os sertanejos. E na luta ali o Euclides da Cunha, ele aborda muito isso, até por causa dessa visão cientificista que ele tem, positivista que existe durante o século XIX. O Euclides da Cunha ele trata a batalha, a luta de Canudos, como se fosse uma batalha do futuro com o passado, certo? Do litoral desenvolvido tecnologicamente e do interior atrasado, abandonado e ainda no passado. Então, de novo, esse positivismo, né, o contexto histórico vai influenciar muito na obra, não só por ser um relato não só por ser um relato de um fato histórico que acontecia naquele período, mas também pela forma como esse fato histórico é retratado. Então, as características, o discurso que permeia como esse fato histórico é relatado também sofre uma influência histórica muito grande, uma influência do contexto histórico, né? E outra coisa que é importante nós percebemos durante a obra dos Sertões, do Euclides da Cunha, é a mudança de perspectiva do autor, do próprio autor, porque ele chega para relatar a revolta de Canudos, também com aquela ideia na cabeça de que era uma revolta monarquista e que eles queriam atacar as cidades perto e reestabelecer a monarquia e por aí vai, e destruir a república. Só que durante a estadia dele lá, ele vai estudando, ele vai pesquisando e ele vai percebendo que não tem nada disso, que foi uma grande campanha de desinformação e por aí vai. E aí você consegue perceber a mudança de perspectiva do autor durante a obra, porque ele chega com um ponto de vista e durante o tempo ele vai mudando esse ponto de vista. Então, durante o percorrer da obra, você consegue perceber o Euclides da Cunha mudando essa perspectiva e essa visão dele em relação ao acontecimento. Tudo bem? Tranquilo, então. Aqui nós vamos para o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, é um autor, um escritor bem famoso da nossa história. Ele foi escritor, editor, tradutor e por aí vai. Ele traduziu grandes obras. Ele enquanto editor, ele inseriu o sistema ele começou a trazer as obras brasileiras, começaram a ser editadas aqui no Brasil mesmo, principalmente por causa dessa figura dele, porque antes as obras eram editadas em Lisboa ou Paris e depois eram trazidas para cá. E aí o Monteiro Lobato ele começa editor e tal e começa a editar obras aqui no Brasil mesmo. E isso vai trazer uma renovação, uma revolução dentro do mercado literário, principalmente no quesito de livros didáticos, de você poder trazer essa abordagem para não literatura, né, mas poder produzir os livros didáticos para escolas e por aí vai. E também o Monteiro Lobato ele é muito marcado, vocês provavelmente também já devem saber disso, pela literatura infantil, apesar de não ter sido a única produção dele, certo? Ele produziu outras coisas em outros campos, mas ele ficou muito famoso pela produção dentro da literatura infantil. Outra coisa que é muito importante nós entendermos, que está dentro da obra do Monteiro Lobato e faz parte da vida dele também,
é que o Monteiro Lobato ele fazia parte do movimento eugênico brasileiro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Né? O que é isso? A Sociedade Eugênica, ou o movimento eugênico brasileiro, ele era um movimento que defendia a eugenia. Né? O que é eugenia? Eugenia é uma tentativa, vou tentar simplificar os termos aqui, mas a eugenia é uma tentativa de justificar os aspectos sociais e coletivos da sociedade através de características biológicas. E a eugenia ela foi muito utilizada principalmente para propagar o racismo, dizendo que negros eram inferiores. E a eugenia ela era vamos dizer assim, um modelo que previa, né, que tinha como objetivo o embranquecimento do Brasil. Então, Monteiro Lobato ele fazia parte desse movimento. Um dos grandes movimentos, um dos grandes nomes, né, um dos nomes mais importantes desse movimento, do movimento racista e eugênico brasileiro, é o Renato Kell, que era um farmacêutico e também médico, que ele vai introduzir a eugenia dentro do campo científico, pelo menos aqui no Brasil, certo? Dentro do campo da medicina. Ele vai ter vários estudos tentando justificar as mazelas sociais dentro de características raciais. Então, falando que é aquele discurso racista, né, de que os negros eram inferiores e por aí vai. Então, Monteiro Lobato ele era um dos principais divulgadores e difusores desse movimento aqui no Brasil. Ele dava espaço nas suas revistas, nas suas edições, em coisas que ele editava para artigos desses autores, trocava cartas com nomes importantes da eugenia na Europa, nos Estados Unidos. Ele também acreditava, né? Isso tem relatos e escritos dele em cartas e documentos, que ele acreditava que a miscigenação do Brasil era o que fazia o Brasil, vamos dizer assim, decair, ser impossível de crescer. Ele também defendia que era necessário a existência de uma Ku Klux Klan aqui no Brasil. Para quem não conhece, a Ku Klux Klan é uma organização terrorista cristã, de fundamentalistas cristãos, que é dos Estados Unidos, e que eles também pregam essa coisa da pureza da raça branca, de não a miscigenação, de embranquecimento, e aí a Ku Klux Klan, vocês também já devem ter ouvido falar, promoveram diversos ataques e assassinatos e chacinas dentro da comunidade negra nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Monteiro Lobato ele defendia também esse movimento, o movimento da eugenia. E a eugenia ela foi por muito tempo considerada uma ciência de verdade. Ela demorou muito tempo para ser, vamos dizer assim, desbancada por argumentos científicos. Então, ela foi vigente por muito tempo. Tiveram políticas públicas baseadas em eugenia até, por exemplo, mais ou menos ali um pouco do período da ditadura militar. Então, nós estamos falando de um período histórico, de uma distância histórica muito curta. Certo? Nós estamos falando aqui até de os anos 70, mais ou menos, de 1970. Então, a eugenia ela teve esse poder muito grande dentro da sociedade brasileira e também europeia e americana, e por aí vai, e aqui do Ocidente, né? Principalmente quando nós estamos falando desses contextos artísticos aqui, desse contexto histórico que influencia a cultura aqui da nossa sociedade. E aí vai ter a eugenia ela teve esse caráter de ciência por muito tempo até ela ser desbancada. A eugenia ela possuía cadeiras dentro de universidades tradicionais de prestígio. Por exemplo, a Universidade de Oxford, alguns cursos tinham como matéria obrigatória a eugenia. Você tinha um professor lá para ensinar essa matéria, certo? Então, isso era tratado como ciência de fato. Então, o Renato Kell, por ele ser médico, ele usava esses argumentos racistas e de pureza da raça branca e também dentro do campo científico. Então, ele usava essa posição que ele tinha enquanto médico, e aí, de novo, é importante nós entendermos que havia um aumento da credibilidade da ciência, então as pessoas compravam as ideias que eram debatidas dentro da academia e dentro do ambiente de produção científica. E aí, por isso, a eugenia acabou tendo um verniz, acabou tendo uma credibilidade também de ciência por muito tempo.
e o Renato Kell ajudou nisso, principalmente trazendo isso para estudos, produziu artigos, e aí ele tentava justificar, né, falava que a miscigenação era ruim, ou que os negros eram piores. Por quê? Por causa de suas características físicas, e aí ele tentava fazer... eles tentavam justificar isso através de estudos arbitrários, como, não, que nós medimos o tamanho do crânio, o tamanho do nariz, ou o tamanho disso, a cor da pele, coisas que não têm relação entre si. Então, o Renato Kell, ele foi um dos maiores racistas aí da história do Brasil, e que contribuiu muito com atraso nesse aspecto, em nossa sociedade, principalmente aqui na sociedade brasileira. E o Monteiro Lobato fazia parte desse movimento e ajudava amplamente na divulgação desses trabalhos. E por que é importante nós salientarmos isso, ou nós entendermos isso? Porque isso vai transbordar também nas obras dele, certo? As obras de um autor são um retrato do contexto em qual o autor vive, no que ele acredita, e por aí vai. É no conjunto de experiências que ele agrega. Então, isso também é trazido dentro da obra do Monteiro Lobato. Por isso que é importante nós termos uma leitura crítica das obras, tudo bem? Para nós podermos entendermos esse contexto e também podermos pegar essas características, pegarmos esse discurso dentro da obra e não naturalizarmos ele, que é algo também muito importante aqui, porque nós estamos falando aqui do racismo, que é um discurso de ódio que todo ano influencia e mata mesmo milhares e milhares de pessoas, tudo bem? Então aqui nós vamos falar da obra do Monteiro Lobato, que nós vamos falar é o Urupês. O Urupês ele é uma obra de coletânea de contos e crônicas, e ele vai trazer ele vai trazer uma característica que eles chamam de regionalismo crítico. O que é o regionalismo crítico? Primeiro nós temos que lembrar o que é o regionalismo, lá do romantismo. Vocês devem lembrar do regionalismo com José de Alencar, no romantismo, que ele era a valorização, a visão idealizada do interior, naquela ideia do José de Alencar de construção da identidade cultural brasileira. Então, o José de Alencar ele tinha essa visão romantizada, essa visão idealizada e romântica do interior para valorizar a população do interior. O Monteiro Lobato ele vai trazer uma característica que chama de regionalismo crítico, que ao invés de abordar o interior brasileiro de uma forma idealizada e romântica, ele vai abordar o interior brasileiro com essa visão mais crítica e realista, né? E aqui dizendo não realista de fiel retrato da realidade, mas realista de características do realismo, tudo bem? Então ele vai trazer essa descrição minuciosa, essa visão um pouco mais crítica do interior brasileiro. Tinha uma visão depreciativa do sertanejo brasileiro, principalmente do trabalhador no campo. O sertanejo aqui, né, no Urupês, ele recebe a alcunha de fazedor de desertos, ou seja, alguém que está lá para explorar a natureza e tirar o que pode dela e depois formar um grande deserto, vamos dizer assim. Era a visão que o Monteiro Lobato trazia na obra dele. E aí a oposição em relação à visão romântica, como nós já dizíamos, e a principal obra do livro, né, a principal obra dessa coletânea de contos do livro Urupês é o conto de mesmo nome do livro, Urupês. Esse nome vem de urupê, que é um fungo parasita, então ele se inspirou nisso, e aí ele faz esse paralelo entre o sertanejo, né, o Jeca Tatu, que era o personagem principal do conto Urupês, com o urupê, como se ele fosse um parasita ou algo do tipo, de novo, fazedor de deserto, que é o termo que ele usa. E aí o Jeca Tatu ele traz essa visão estereotipada do sertanejo, do trabalhador do campo, de quem mora no interior. Alguém que vive pela lei do menor esforço, essa visão dele, né? Ele que traz o Monteiro Lobato, o autor que traz isso na obra dele, uma lei do menor esforço. O Jeca Tatu era alguém que vivia na lei do menor esforço, na malandragem, tentava só viver pela subsistência e tal, e aí o Monteiro Lobato trazia essa visão depreciativa, né, do sertanejo brasileiro. E aí, uma coisa que, junto com essa visão depreciativa que ele trazia também,
o Monteiro Lobato ele vai trazer uma crítica justamente à posição do governo, certo? Porque ele dizia que, de novo, aquela visão influenciada também por valores naturalistas e realistas, mas ele dizia que o Jeca Tatu, o sertanejo, ele não era assim, ele estava assim. E se ele estava assim, era uma situação momentânea, algo que pode ser modificado. E aí o Monteiro Lobato ele insere a crítica dele, que essa situação não é modificada, não é mudada, e ele continua nessa situação justamente pelo descaso do governo com o interior brasileiro. E aí nós podemos lembrar, né, que eu já comentei isso com vocês, o litoral ele foi muito desenvolvido e muito incentivado a ter esse desenvolvimento, e o interior brasileiro foi esquecido até a virada do século XXI. Então, o Monteiro Lobato ele também vai trazer essa denúncia, além da visão depreciativa, por aí vai, ele vai trazer essa denúncia do descaso do governo com o interior brasileiro. Tranquilo? Beleza. Então aqui nós temos outro também, talvez um dos maiores, o maior nome aí do pré-modernismo e um dos maiores nomes também da literatura brasileira, que é o Lima Barreto, né? O Alfonso Henriques de Lima Barreto, ou vocês também já devem ter ouvido ele apenas por Lima Barreto. Tudo bem? O Lima Barreto ele era um jornalista, escritor, também diversas outras funções, mas aqui as principais, e ele era um crítico do período da República Velha, né? Do período pós-proclamação da República, até ali 1930, de 1889 até 1930. Ele é um crítico, ele é um crítico ferrenho do período da República Velha. Por quê? Porque a República ela veio com a intenção de mudar, né? De trazer, de acabar com aquele sistema de exploração da monarquia e por aí vai. Só que junto com a proclamação da República veio também uma renovação de privilégios, principalmente dos aristocratas, da elite da época, e dos militares, que também ascenderam ao poder durante a proclamação da República. Então ele acabou se tornando um crítico muito, muito forte desse período, desse período e do poder político da época. Ele rompe com o nacionalismo, então uma coisa que era muito presente nesse período, que vocês devem lembrar lá do parnasianismo, por exemplo, com o Olavo Bilac, era o nacionalismo e aquela coisa da participação civil, porque tinha essa euforia, né? Tinha essa euforia da República recém-proclamada, de que agora é um novo, de que agora nós somos Brasil mesmo e tal, e aí já foi meio que uma euforia acumulada da independência do Brasil em 1822, aí depois tem a proclamação da República com o fim da monarquia, e aí vai existir, né, essa euforia, esse sentimento ufanista de nacionalismo exagerado. E o Lima Barreto ele vai romper com isso, justamente por ele ser um crítico do período da República Velha e dessa manutenção de privilégios e do status quo da época. Então não houve de fato um rompimento, vamos dizer assim. E aí o Lima Barreto ele era bem crítico disso. Ele vai trazer muita temática social na obra dele, e ele vai trazer também personagens populares. Outra coisa que é algo diferente, vamos dizer assim, dentro do pré-modernismo mesmo, é que ele vai trazer uma linguagem informal, uma linguagem simples, coloquial. Ele vai fazer uma abordagem mais cômica, mais irônica, sempre usando o bom humor dentro da obra dele. Só que, por causa disso, né, e também ele vai ajudar muito o Lima Barreto, ele vai acabar ajudando muito na difusão, justamente por esse fácil acesso à linguagem e essa abordagem um pouco diferente em relação aos outros autores do pré-modernismo. O Lima Barreto ele vai acabar ajudando na difusão da literatura e na expansão, no maior acesso à literatura, principalmente por causa de quebrar essa barreira da linguagem rebuscada e por aí vai, e também trazer características da cultura popular brasileira. E por causa disso, ele foi alvo de críticas e também de muito preconceito. Primeiro, porque o Lima Barreto era negro, né? Então ele já sofria esse preconceito por ser quem ele da sociedade brasileira, principalmente da elite brasileira, e segundo, por causa do discurso que ele pregava. Ele era contra esse nacionalismo, ele era contra a República Velha, ele trazia uma abordagem mais cômica e irônica. Então, por criticar a República Velha
e por criticar esses aspectos nacionalistas exagerados da época, ele já sofria o ataque e críticas tanto de pessoas apoiadoras do governo, quanto de pessoas que pertenciam à elite brasileira. E segundo, ele sofria críticas da intelectualidade, porque ele produzia as obras com essa linguagem mais popular, com essa linguagem mais simples, com uma forma mais irônica e bem-humorada de abordar temas sociais. E aí vem um preconceito que já é antigo também na sociedade, na nossa sociedade aqui, pelo menos ocidental, de que é a diminuição, vamos dizer assim, da comédia ou do cômico. Muitas pessoas tratam como um estilo de arte menor, ou como um estilo de arte que não é possível fazer uma crítica embasada, o que não é verdade. O Lima Barreto ele prova isso através das obras dele, e aí outros diversos autores e artistas durante a história também já provaram isso ao longo do tempo, mas é uma visão que existe até hoje. Tem muita gente que vê obras ou a comicidade de alguma crítica, né? Críticas realizadas através de alguma obra cômica ou mais bem-humorada, de uma forma irônica, como algo menor. Então, o Lima Barreto ele sofria preconceito e críticas de todos os lados, da população em geral, só por ser quem ele é. Ele sofria da elite e de membros e de pessoas que apoiavam o governo vigente, justamente por romper com o nacionalismo e fazer essas críticas ao governo da época. E ele sofria crítica até da própria intelectualidade ou dos artistas da época por trazer uma linguagem mais simples, mais acessível e mais popular. Então, aquilo também era tratado pela intelectualidade da época como algo menor, mas no final o Lima Barreto acabou conseguindo também, vamos dizer assim, facilitar o acesso da população a obras literárias, justamente por causa dessas características que ele possuía. Tudo bem? E aqui nós vamos falar do livro dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um romance de folhetim. Lembra que a gente falou no romantismo disso aí, de folhetim? Que eram publicações parciais. E aí você tinha que acompanhar com uma periodicidade para ir acompanhando a história e depois ver tudo no final, né? Acompanhar a história toda. Então, o romance de folhetim, ele veio como um folhetim, e aqui romance de novo. É importante nós entendermos que o romance não necessariamente é uma história de amor ou algo do tipo. É importante nós tirarmos isso da nossa cabeça quando nós estivermos estudando literatura. O romance ele se refere a uma história, né? Com trama e tramas secundárias, com uma extensão maior que um texto, que um conto ou uma novela. Então, o romance de folhetim, e aí ele começou a ser publicado em edições semanais em 1911, só que em 1915, 4 anos depois, é quando ele tem a compilação de todas essas edições dele, né, de toda essa periodicidade dele, em um volume único, e aí nós temos o livro mesmo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro que ele fala basicamente das desilusões do protagonista, que é o Policarpo Quaresma. E isso já vem pelo próprio nome, né? Já dá para perceber essa brincadeira do Lima Barreto no próprio nome do personagem, porque poli, né? Muito carpo, sofrimento ou choro. Então, o Policarpo é alguém que sofre muito, e o Quaresma tem a menção a Quaresma, né? Aquele período de 40 dias de alguma privação dentro da religiosidade lá, dentro da religião católica, e que é também um período que, vamos dizer assim, de limpeza, né, dos pecados e por aí vai. Então, o nome dele compõe por esse período de penitência, vamos dizer assim. É muito sofrimento e esse período de 40 dias de penitência e limpeza espiritual. E o Policarpo Quaresma, ele é um personagem que ele faz um paralelo muito grande com Dom Quixote. Vocês devem também já terem ouvido falar do Dom Quixote, da obra de mesmo nome, Dom Quixote, de 1605, Miguel de Cervantes. E o Dom Quixote ele tinha essa coisa também do embate com a realidade. Então ele tinha uma visão do mundo um pouco idealizada, ao qual a realidade não era compatível. E aí tem todos aqueles episódios durante o Dom Quixote, para quem já leu ou já viu alguma adaptação, tanto cinematográfica ou quadrinhos ou coisa do tipo, desenho, por aí vai,
vocês devem lembrar que ele ia enfrentar os monstros gigantes e tal, só que eram só moinhos, e aí ele atacava aquele vilão invisível, e ele era o herói, né? E por aí vai. Então, o Policarpo Quaresma, que é o personagem principal do livro, ele traz também um pouco de Don Quixote dentro dele, porque ele começa ele é um cara muito idealista, que tem uma visão muito idealizada do mundo, só que essas ilusões que ele tem, essa visão idealizada de mundo é sempre jogada no chão, é sempre destruída quando confrontada com a realidade. Por isso que a história, todo o livro, é permeado por desilusões do Policarpo, né? É um conjunto de desilusões, uma escadinha assim, sempre uma pior que a outra. E outra coisa que o Lima Barreto faz aqui, né? Ele faz uma forma que, por ter quase essa coisa da visão idealizada e da realidade não competir a ele ser uma pessoa muito sonhadora e de ter vários objetivos, o protagonista, o Policarpo Quaresma, durante a obra, ele é sempre ridicularizado e as pessoas riem dele, não levam ele a sério. Só que, na verdade, o Lima Barreto faz isso para expor as pessoas ou a camada da população que ridiculariza ele, que seria essa elite brasileira, esses membros do governo, esses membros responsáveis por aquele nacionalismo exagerado e pela renovação dos privilégios dentro da República Velha. Então, o Policarpo Quaresma ele faz o Lima Barreto, desculpa, faz o Policarpo Quaresma ser ridicularizado para você conseguir entender a crítica que ele quer fazer a quem ridiculariza essa visão do Policarpo Quaresma, desculpa. E aí, outra coisa que é bastante importante é a exposição da hipocrisia, porque o Policarpo Quaresma, ele é tratado, né, o Lima Barreto, ele rompia com esse discurso do nacionalismo ufanista. Só que o Policarpo Quaresma, o Lima Barreto fez um personagem sendo extremamente nacionalista. Só que ele era nacionalista, vamos dizer assim, raiz, vamos dizer assim. Então, o Policarpo Quaresma, durante a obra, ele tem várias ideias. Não, por que a gente não bota o idioma oficial do Brasil e volta para o tupi? Por que a gente não usa os idiomas, né, naturais aqui do Brasil, nativos do Brasil, de povos originários? E aí ele era sempre ridicularizado por isso. Então, o Lima Barreto vai fazer o quê? Também expor a hipocrisia do discurso da elite, do discurso nacionalista, ufanista. Ele vai expor, mas vocês não são nacionalistas? Nacionalistas pero no mucho, né? Por quê? Então, o Lima Barreto vai usar o Policarpo Quaresma e também a obra para expor essas hipocrisias e trazer as críticas dele à República Velha e à elite carioca, principalmente do século XIX ali. Tudo bem? E aos valores que essa elite defende. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Hoje terminamos aqui. Então, caso vocês curtirem, curtam aí. Se vocês quiserem também acompanhar as próximas aulas, os próximos vídeos, pretendo fazer outros vídeos além do que só aulas. Então, caso vocês queiram acompanhar os próximos vídeos aí, é só se inscrever aqui também. E caso vocês queiram ver as aulas anteriores, estão todas disponíveis aqui no canal. É só você ir lá na lista de vídeos e dar uma olhadinha, beleza? E aí você vai conseguir ver também as aulas que ficaram para trás. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e é nóis!